Olá pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje você vai conhecer os jogadores estrangeiros que mais conquistaram títulos no futebol brasileiro. Então já vai deixando seu joinha no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, caso se interesse pelo conteúdo. E só lembrando que apenas os jogadores que conquistaram 6 ou mais títulos serão mostrados no vídeo, já que a lista dos que conquistaram 4 ou 5 títulos é muito grande. O zagueiro Dario Pereira começou a jogar futebol no Nacional de Montevidéu em 1975 e após 2 anos no clube se transferiu para o São Paulo. No Morumbi, o jogador fez história, tendo disputado mais de 400 partidas nas mais de 10 temporadas que por lá permaneceu. Logo em seu primeiro ano, Dario Pereira foi campeão brasileiro, título que novamente conquistaria em 1986. Além dos 2 nacionais, o uruguaio também foi 4 vezes campeão paulista. No Brasil, o zagueiro ainda vestiu as camisas do Flamengo e do Palmeiras, mas em ambos os clubes não conquistou nenhum título. Victor Aristizábal teve passagem marcante pelo futebol brasileiro, sendo um dos estrangeiros com mais gols na história do Brasileirão. Revelado pelo Atlético Nacional, o primeiro clube que o atacante defendeu no Brasil foi o São Paulo, e em 2 temporadas no tricolor, o jogador conquistou o Campeonato Paulista de 98. Ainda em 98 se transferiu para o Santos, e no Peixe sofreu uma grave lesão que o deixou fora de combate por alguns meses, não fazendo parte do elenco que conquistou a Copa Conmebol. Após retornar para a Colômbia, onde atuou por 2 temporadas, o jogador em 2002 foi contratado pelo Vitória, e em sua única temporada no clube foi campeão baiano. Já em 2003, Aristizábal foi jogar no Cruzeiro, e na Raposa foi um dos principais jogadores na conquista da Tríplice Coroa. Em 2004, o colombiano mais uma vez trocou de clube, sendo anunciado como novo reforço do Coritiba, e no Coxa, o atacante foi campeão paranaense naquele ano. Jesus Dátolo desembarcou no futebol brasileiro em 2012, contratado pelo Internacional, e em pouco mais de 1 ano e meio no clube conquistou 2 títulos, sendo ambos do Campeonato Gaúcho. Em agosto de 2013, o Atlético Mineiro, que recém havia conquistado a Taça Libertadores, anunciou o jogador como novo reforço, e em Belo Horizonte, Dátolo teve passagem bastante positiva, sendo um dos principais jogadores na temporada de 2014, quando o Galo conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. Ficou no Atlético Mineiro até 2016, e nesse período, além da Copa do Brasil, venceu também a Recopa Sul-Americana de 2014 e o Campeonato Mineiro de 2015. Em 2017, o argentino deixou o Galo e se transferiu para o Vitória, e atuando apenas o primeiro semestre daquele ano pelo clube, ainda deu tempo de conquistar o título do Campeonato Baiano. Nascido na antiga Iugoslávia, Dejan Petković atuou por nada menos que 7 clubes diferentes no futebol brasileiro. Só que a camisa mais especial e a que o gringo mais se identificou foi com a do Flamengo. Contratado pelo Vitória no segundo semestre de 1997, Pet ficou em Salvador até meados de 99, e nesse período foi campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste. Após uma curta passagem pelo Venezia da Itália, o Flamengo trouxe de volta ao meio-campo, e nessa primeira passagem pela Gávea, Petković foi bicampeão carioca e campeão da Copa dos Campeões regionais. Do Flamengo foi jogar no Vasco, e no maior rival do rubro-negro, o Sérvio em 2003 foi novamente campeão carioca. Entre 2005 e 2008, o jogador acumulou passagens por Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro, onde não conquistou nenhum título em nenhum desses clubes. Em meados de 2009, já veterano e caminhando para o fim de carreira, Pet acertou seu retorno ao Flamengo, e mesmo sem grandes expectativas, o jogador ao lado de Adriano liderou o Flamengo na conquista do Campeonato Brasileiro. Desde 2011, está aposentado. Max Biancucci, o primo do Messi, vestiu as camisas de 4 clubes no futebol brasileiro, e em todos eles o jogador conquistou títulos. Contratado em meados de 2007 pelo Flamengo, o argentino em 2 anos e meio no clube foi 2 vezes campeão carioca e 1 vez campeão brasileiro. Após deixar o Flamengo no fim de 2009, foi atuar no Cruz Azul do México e posteriormente no Olímpia do Paraguai, até retornar ao futebol brasileiro em 2013, contratado pelo Vitória. Em sua única temporada pelo clube, o atacante foi campeão baiano.
No ano seguinte, Max mudou de lado, indo atuar no arquirrival Bahia, e nos 2 anos que por lá permaneceu, foi bicampeão estadual. Em 2016 retornou ao Olímpia para uma curta segunda passagem, e em 2017 voltou para o Nordeste do Brasil, onde acertou com o Ceará. Pelo Vozão, Max Biancucci só jogou o primeiro semestre daquele ano, e nesse curto período o jogador foi campeão cearense. Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol chileno, Elias Figueroa marcou época com a camisa do Internacional, clube que defendeu por 6 temporadas. O zagueiro, que em 3 ocasiões foi eleito o Rei da América, desembarcou no Inter em meados de 71 e, com exceção desse primeiro ano, conquistou títulos em todos os outros. Entre 1972 e 1976, foi pentacampeão gaúcho e 2 vezes campeão brasileiro. O paraguaio Catalino Rivarola chegou no futebol brasileiro em 1995 e foi no Grêmio que o jogador teve passagem de destaque. Em 4 temporadas no Olímpico, o zagueiro, que era homem de confiança de Felipão, conquistou 6 títulos, sendo 2 do Campeonato Gaúcho, 1 da Copa Libertadores, 1 da Copa do Brasil, 1 da Copa Sanvabenque e 1 do Campeonato Brasileiro. Em 1999, após 4 anos, ele deixou o Grêmio e foi atuar no Palmeiras a pedido de Felipão, e no clube paulista o jogador mais uma vez conquistou a Copa Libertadores. Atualmente, um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta faz parte do seleto grupo dos estrangeiros que mais títulos conquistaram no futebol brasileiro. Pelo andar da carruagem, mais taças estão por vir. Contratado em 2015 pelo Cruzeiro, o meio-campo em 4 temporadas em Belo Horizonte foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão mineiro. Em 2019, Arrascaeta trocou o Cruzeiro pelo Flamengo e em sua primeira temporada no clube conquistou 3 títulos, sendo campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Em 2020, com a temporada em andamento, o jogador já foi campeão da Supercopa do Brasil e campeão da Recopa Sul-Americana, totalizando até o presente momento 8 títulos por clubes brasileiros. Pablo Guiñazú disputou quase 300 partidas com a camisa do Internacional, clube que defendeu por 5 anos e meio, e nesse período conquistou vários títulos, sendo que o principal deles foi a Libertadores de 2010. Além desse título, o volante ainda foi tetracampeão gaúcho, 1 vez campeão da Copa Suruga Bank, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Deixou o Colorado no final de 2012 e retornou para o Libertad Paraguai em 2013, e ainda em 2013 voltou ao Brasil para vestir a camisa do Vasco. Em São Januário, o argentino conquistou o Campeonato Carioca de 2015, totalizando 9 títulos por clubes brasileiros. Na minha opinião, D'Alessandro é o maior ídolo gringo de um clube brasileiro, já que os trabalhos prestados ao Internacional em mais de 10 anos são extremamente notáveis. O jogador chegou ao Beira-Rio no segundo semestre de 2008 e, rapidamente assumindo a titularidade, ajudou o clube na conquista da Copa Sul-Americana ainda naquele ano. Desde então, o camisa 10, que está muito perto de alcançar os 500 jogos pelo Inter, esteve presente em várias outras conquistas, como em 6 campeonatos estaduais, 1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana. Cláudio Maldonado atuou profissionalmente na posição de volante por quase 20 anos e na maior parte da carreira vestiu as camisas de clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo Colo-Colo, Maldonado em 2000 desembarcou no Brasil assinando contrato com o São Paulo e no tricolor conquistou 2 títulos estaduais e um torneio Rio-São Paulo. Entre 2003 e 2005 foi jogador do Cruzeiro e no clube foi campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Entre 2006 e 2007 foi jogador do Santos e no Alvinegro foi 2 vezes campeão paulista.
Após um período no Fenerbahçe da Turquia, o chileno em meados de 2009 retornou ao Brasil para jogar no Flamengo, e em 3 anos e meio no clube foi campeão brasileiro e campeão carioca. Em 2013, após alguns meses sem atuar, acertou com o Corinthians, e no timão esteve presente no elenco que conquistou a Recopa Sul-Americana naquele ano. O lateral Francisco Arce iniciou a carreira no Cerro Porteño, clube que defendeu até o fim de 1994, já que no ano seguinte acertou contrato com o Grêmio. Em Porto Alegre, o paraguaio teve passagem inesquecível, marcando seu nome na história do clube, e nas 3 temporadas que por lá permaneceu, conquistou vários títulos. Foram 2 estaduais, uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Copa San Vanbenque, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro. Em 1998, o jogador deixou o Grêmio e foi atuar no Palmeiras, e no Alviverde, Arce também teve passagem de destaque que se resultaram em títulos, tendo novamente vencido a Taça Libertadores e a Copa do Brasil. Ainda venceu uma Copa Mercosul, uma Copa dos Campeões Regionais e um torneio Rio-São Paulo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e como mencionado lá na introdução, procurei colocar apenas os jogadores que conquistaram 6 ou mais títulos por clubes brasileiros. E caso tenha faltado algum, não esqueça de mencionar nos comentários.